Gênesis 7 primeiro. Vamos buscar o fundamento. Quem encontrar, fica de pé e leia para nós, por favor. Gênesis 7 primeiro. Aqui está, irmãos, uma tipologia da igreja, porque a arca era o único lugar seguro que ia preservar o povo da destruição que viria sobre toda a face da terra. E essa destruição vai se repetir após o arrebatamento da igreja. E o único local onde há segurança é na igreja. No Antigo Testamento, a sua simbologia era a arca. E hoje, a igreja está aí pregando a palavra do Senhor como um meio de escape. Nós lemos Gênesis 7 primeiro, agora o versículo 6 e 7 do mesmo capítulo. Versículos 6 e 7 do mesmo capítulo. Versículo 7. Então era preciso entrar na arca para ser salvo do dilúvio. Isso aí, irmão, é uma simbologia lá do Antigo Testamento que se repete hoje, né? Quem quiser ser salvo da condenação que há de vir, tem que estar em Cristo, ou seja, inserido na igreja. Não é ser crente, é ser salvo. Não é frequentar igreja, é ser membro do corpo de Cristo. Porque de crente o mundo está cheio. Está cheio o mundo de crente. Agora, de salvo, aí é o X da questão. Glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para o Antigo Testamento, que nós olhamos essa expressão do simbolismo da arca, e estar em Cristo é estar inserido, é estar conectado, é estar ligado, é estar dentro do corpo de Cristo. Nós vimos um exemplo no Antigo Testamento. Vamos ver agora no Novo Testamento. João 15, 4. Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Aqui há, irmãos, algo para nós entendermos. Eu tenho que estar em Cristo, certo? Sim ou não? Sim, né? Mas Cristo tem que estar em mim. Parece aqui que há um duplo sentido, mas não. Eu preciso estar em Cristo, mas Cristo tem que estar em mim, presente nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu pronunciar. É por isso que eu não posso acreditar que alguém que diz que serve ao Senhor e vai morar no céu, alguém que aceitou Jesus como seu Salvador e diz que está indo para o céu, eu não posso acreditar que essa pessoa que fala que serve a Deus não tem mudança de vida. Ele era mentiroso lá, continua mentiroso na igreja. Ele era enrolado lá, continua enrolado na igreja. Pecava todo tipo de atrocidade lá, continua na igreja pecando do mesmo jeito. Não é estar em Cristo, é ser frequentador de igreja. É ser ouvinte, espectador. Agora, estar em Cristo. Agora vamos ler o 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim, Jesus que disse, e eu nele, este dá muito fruto. A irmã, né, Jaconísia, comprou aqui essa florzinha aqui para enfeitar aqui. É uma flor. Um chama de antude, outro copo de leite, mas é uma flor, né? Ela tem um brotinho aqui, ó, aqui nessa terra. A flor dela
embora não seja comestível, produz no galho. Mas ela tem que estar ligada aqui embaixo, aqui no tronco principal. É a mesma coisa de você plantar café, né? Os grãos de café da onde, irmão? Nos ramos, né? Nos galhos. Mas tira o galho do café do tronco principal para ver se ele produz. Não. Aí fica aqueles crentes meio vivo, meio morto na igreja. Sabe como que é? Aqueles crentes bem assim, ó, não tem? Nem está vivo, nem está morto. Nem produz, nem soverte. É os crentes que são crentes, mas não estão em Jesus. Não estão ligados. Aí Jesus disse: se eu estiver em vós e vós estivereis em mim, vocês vão produzir muito fruto. Agora, se alguém não estiver em mim, vai ser lançado fora. Quem falou isso não fui eu, não, tá? Quem quiser ficar bravo, vai ficar bravo com Jesus. Então, estar em Cristo, irmão, é muito mais do que você vir na igreja semanalmente. Os cultos aqui, nossos, terça, sexta, sábado, domingo. E domingo de manhã, escola dominical. É muito mais do que você vir aqui 3, 4 vezes na semana. É você estar em Cristo e Cristo está em você. E aí, quando você está em Cristo, você obedece a palavra, né? E quando Cristo está em você, as suas ações são moldadas pela palavra de maneira tal que as pessoas olham para você e reconhecem Jesus na sua vida. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Aqui, irmão, nós temos uma doutrina teológica mais nova, né? No sentido da sua expressão. Paulo está dizendo que nós somos batizados em Jesus. E nós sabemos que existe o batismo em águas, como símbolo de sepultamento de pecado. O batismo no Espírito Santo, que é o enchimento de poder. E agora Paulo está falando, nós somos batizados no Senhor, em Jesus. O que é que isso significa? Que nós somos inseridos, mergulhados dentro do corpo de Cristo. Que é, quem que é? A igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me apegando à placa que está pendurada ali, não. Aquela placa ali é simplesmente o reconhecimento ministerial aqui na terra. Eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Agora, Romanos capítulo, vamos ler mais um versículo. Romanos capítulo 12 e o versículo 5. Nós somos muitos. Muitos o quê? Muitos membros. Muitos membros. Mas nós somos um só. Se você, quem sabe, não gosta de alguma parte do seu corpo, algum membro do seu corpo, você fica olhando para ele no espelho e achando ele ruim. Fica, quem sabe, desprezando o seu corpo. Uns falam que o nariz é muito grande, outro nariz é muito chato, né? Uma orelha dura, outra orelha mole. Um tem testa demais, outro não tem testa, né? Tem um povo que fica reclamando do corpo. Todo membro do nosso corpo físico ele tem uma serventia. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, né? Tem pessoas, a maioria das pessoas tem 5 dedos, né? Em uma mão. Tem outros que tem menos, perdeu ou nasceu sem. Outros têm mais. Aqui na igreja tem uma família que tem uns 6 dedos em cada mão. Mas você, arranca esse dedo aqui. Se corta esse dedo aqui e fala, não, esse dedinho aqui não serve para nada. Só para enfeite. Aí você vai beber água assim. Você vai conseguir parar a água normalmente? Você vai ter que fazer um cambiopó de cá para cá, né? Tem uma função esse dedo aqui. É só nós prestarmos atenção.
Deus nos criou para funcionar e para dar certo. E o corpo de Cristo é igual. Há muitas e variadas formas dos membros trabalhar. Isso significa, irmão, que esse batismo em Jesus é ser inserido, é ser plantado, é ser ligado na igreja, é estar em Cristo. Isso nos leva a entender que ser igreja, que ser membro do corpo de Cristo, ser membro da igreja, que está em Cristo, está muito além do que vir congregar semanalmente na igreja. Porque aqui nós temos que diferenciar o salvo em Jesus e o crente religioso. Quem que é o crente religioso? Ou o religioso? É aquele que segue as tradições e as doutrinas que a instituição que ele serve ensina, mas ele não segue a Bíblia como única regra de fé e prática. É algo para nós pensarmos. Vamos ler mais alguns versículos? 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o quê? Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Ser corpo de Cristo é quando nós nos reunimos enquanto igreja. E ser membro do corpo de Cristo em particular somos nós individualmente. Agora imagina aqui, irmão, vamos fazer uma reflexão. Se todos nós aqui que somos membros do corpo de Cristo falasse assim, eu quero ser o pastor, ia ficar difícil, não ia? Ia ter bastante pastor para mandar. Mandar no quê? Se todo mundo falasse, não quero ser pastor, não, eu quero ser só porteiro. Quantas mil portas ia ter que ter nessa igreja para cada um ficar na porta? Eu tenho 2 portas, aí nós reveza, né? Até o meio período, uma porta ali, e até no meio período, uma porta aqui, outro. Aí depois de um tempo, vem outro para cá e outro para lá, né? Vai todo mundo trabalhar. Quando é muito, tem quase que fazer a escala para 3, 4 meses. Quando é pouco, vai ter que mandar ir, né? Será que eu estou ocupando a minha função de membro do corpo de Cristo direitinho? Nós temos que pensar nisso aí. Irmão, e Deus nos chamou foi para trabalhar na sua obra, para produzir frutos. Está escrito, né? Vós sois os membros, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós foi chamado por Deus para desempenhar uma função. Estar em Cristo é estar dentro do corpo de Cristo, é estar dentro da igreja. Este corpo é a igreja. Estar em Cristo é ser parte do corpo místico de Cristo, ou seja, um corpo que está presente em vários lugares do mundo. Tem salvo em Jesus em vários lugares da terra. Então, o que é que nós podemos entender? Que em Cristo, estar em Cristo é estar inserido no corpo, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, estar em Cristo é depender pela fé do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que já foi efetuada para destruir para sempre o poder do pecado e as artimanhas de Satanás. Ou seja, não tenha nada mais que eu precise acrescentar no sacrifício de Jesus para que eu venha ser salvo. Tudo já foi feito. Agora eu tenho que ter a decisão em depender do Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, nós vamos lá para a Bíblia. Vamos ler mais referências para que os irmãos vejam. Romanos 5:8. Vamos recorrer aos relatos de Paulo. Romanos 5:8. Quem encontrar pode ler, por favor.
Deus provou o seu amor, ou Ele prova o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Irmão, e Paulo usa aqui, nós. Ele não diz vós. Ele está o quê? Se inserindo no meio. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Isso está falando, irmãos, da necessidade de reconhecermos o sacrifício expiatório de Cristo na cruz para a nossa redenção. Para eu ser salvo, eu tenho que aceitar Jesus e guardar mais a lei? Não. Só a salvação em Cristo, pela graça, mediante a fé, é o suficiente. Agora, o que nós temos que entender é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé do sacrifício de Jesus. Mas eu tenho obra, atitude e ação a praticar. Quem foi salvo, não mente, porque nenhum mentiroso vai ser salvo. Quem é salvo, não rouba, porque nenhum ladrão vai ser salvo. É por isso que, de vez em quando, o povo fala aqui no culto de ensino, a peia aperta mais forte, mas é a verdade. Não vai entrar no céu nenhum adúltero, nenhum fornicador, nenhum profano, nenhum devasso, nenhum ladrão, nenhum mentiroso, nenhum roubador. Ninguém que pratica coisa errada entra lá. Agora, Jesus morreu para salvar a humanidade. A humanidade vai ser salva mediante a fé no sacrifício de Jesus pela graça. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Não tem como negar. Mas nós não podemos achar que nós seremos salvos pelas obras. Não sou. Não coloque a salvação nas tuas obras, porque tuas obras não valem nada. O profeta Isaías diz que Deus olha para as nossas obras de justiça semelhante a um trapo de imundícia. Não presta para nada. A justiça que eu faço não vale nada para Deus. O que vale é a minha obediência à sua palavra e a aceitação ao sacrifício dele. Agora, 1 Coríntios 15:3. Primeira Coríntios 15:3. Cristo morreu por uma consequência. Qual foi essa consequência? Nossos pecados. Os irmãos já param para pensar que para nós estarmos em Cristo, sermos inseridos na igreja, teve um preço bem caro que foi pago. E o porquê que tem muito crente querendo desviar dos caminhos do Senhor? Por um simples problema familiar, ou por uma simples situação comum ou local, ou que se resolve facilmente dentro de uma congregação. Porque as pessoas querem impor na igreja a perfeição, sabendo que a igreja que é constituída por nós nunca será perfeita aqui nesta terra. Não. Perfeito foi, e permanece sendo o Senhor nosso Deus. Depois dele, mais ninguém. Pode ser a mulher mais crente, o homem mais devoto, mais piedoso, que não é perfeito. Porque nós, irmão, essa carne nossa aqui não presta. Ela está sujeita ao pecado, está corrompida pelo pecado. Somente a graça é quem faz nós termos o direito de salvação. Agora, eu vi um escritor bem requisitado dizendo assim, que quando chegar os crentes, os salvos em Jesus, no céu, que um olhar para o outro
vai dizer bem assim: nenhum de nós merecíamos estar aqui. E ninguém vai poder dizer, eu mereci estar. Agora, no inferno, não. No inferno é diferente. Eu estou aqui porque eu quis, porque eu tive uma decisão, porque eu escolhi, eu rejeitei a graça. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida para que possamos obedecer a Deus e a sua palavra de acordo com o ensinamento das Escrituras. Então, estar em Cristo é estar dentro da igreja. E da igreja, corpo de Cristo. Estar em Cristo é depender da fé, da obra expiatória de Cristo, que já foi efetuada. Ele morreu por nós, padeceu por nossos pecados, e agora, 1 João 2,2. 1 João 2,2. Vamos ver o que o apóstolo escreve. 1 João 2,2. Encontrou? 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, porque ele estava escrevendo para o povo salvo, mas também por todos os pecadores da terra. Se o ser humano reconhecer Cristo como Salvador e obedecer a Ele, a sua palavra, seus pecados são apagados, perdoados. Glória ao nome de Jesus. Estar em Cristo é estar sob a autoridade, o senhorio e o poderio de Jesus. Estar em Cristo significa, irmãos, que o Senhor da minha vida é Jesus. Não sou eu. Não é igual uns irmãos que tem por aí. Eu não obedeço. Eu me mando. Não, senhor. Eu e você, nós somos o quê? Servos. E o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Então eu obedeço a Ele, e a mim mesmo, não. Quantas vezes eu acredito que já aconteceu com os irmãos, né? Você fala assim, eu não faço tal coisa. Ou eu não vou. O Espírito de Deus diz bem assim para você. O Espírito de Deus diz bem assim para você. Tu vai fazer. Tu vai obedecer. Não quero. Aí você faz o quê? Acaba o quê? Obedecendo. Não é verdade? Porque você não é dono da sua própria vida. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Estar em Cristo é estar sob a autoridade, o senhorio e o poder de Jesus. Ou seja, reconhecer que Jesus é absoluto em nossa vida. Vamos ler Mateus 28, 18. Aqui está a ordem de Cristo, a igreja, a grande comissão, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. É no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus que a igreja triunfa. É por isso, irmão, que quando Deus te usar, você não pode se engrandecer, não, tá? Deus te usou no louvor, Deus te usou na palavra, você foi um instrumento usado nas mãos de Deus para expulsar um demônio. Você não pode ficar grandão, não, porque não foi você. Foi a autoridade que está no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos mais adiante. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Os sinais seguem o que crê. E é no nome de quem? Que vão falar novas línguas?
É o nome de quem? Jesus. Vão expulsar os demônios é no nome de quem? Jesus. Pisarão serpentes e escorpiões e não sofrerão dano algum é no nome de quem? Jesus. Não é você, não é o seu poder, não é a sua graça, não é quanto tempo que você serve a Deus que determina isso aí, não. Porque, irmão, e uma coisa que eu digo para os irmãos, muitas das vezes, Deus permite isso acontecer tudinho conosco, para nós entendermos uma verdade do Evangelho. Paulo falou bem assim, abatidos, mas não desanimados, torturados, mas não angustiados, perseguidos, mas não calados. Ou seja, nós estamos passando todo tipo de prova, mas estamos firmes pregando o Evangelho do Senhor. E todos os dias nós aprendemos alguma coisa com o Senhor. Esses dias, semana passada, sexta-feira, não, quinta-feira, melhor dizendo, eu fui levar a minha avó para tomar uma injeção ali no hospital, que ela tem que tomar, para combater a anemia. Ela triste já, meio abatida, ela falou comigo assim, Jesus tá para vir me buscar. Estou fraca. E ela entrando no carro, eu falei bem sério com ela, se a senhora estiver preparada, pode ir agora. Ela falou, pois eu estou. E eu já falei com Jesus para ele vir buscar. Que eu estou preparado, eu estou esperando. E aí, quem sabe nós, né? Uma dorzinha aqui nessa unha aqui, já quer desistir de tudo, né? Já quer abandonar tudo. Deus permite as coisas acontecerem conosco para nós termos mais intimidade, mais convicção e mais fé no Senhor e na sua bendita palavra. Glória a Deus. As horas correm bastante. Vamos mais. Efésios 1, 19 ao 23. Efésios 1, 19 ao 23. Efésios 1, 19 ao 23. Versículo 20. Efésios 1, 19. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. É o poder de Deus que está sobre a nossa vida, de forma tal que nós recebemos autoridade para fazer a obra de Deus. Observe bem, o próximo verso, que manifestou em Cristo. Esse mesmo poder que foi manifestado em Cristo está sobre nós. Versículo 21. Olha só, ele colocou o Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que é chamado. E sujeitou, versículo 22, todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, quem comanda a igreja é Cristo. Como que Cristo comanda a sua igreja? Pela sua palavra, através dela. Lógico que Cristo tem os seus instrumentos. A liderança da igreja foi constituída pelo próprio Cristo para conduzir o povo ao caminho da verdade. Por isso que a liderança da igreja tem que ser comprometida com Deus, com a sua palavra, com a vida de oração, consagração e santidade, para ensinar a igreja o caminho da verdade. Versículo 23. Falando agora a respeito da igreja.
Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. Então nós temos que estar, irmãos. Eu só posso dizer que eu sou membro da igreja se eu estiver ligado nesse corpo, não é verdade? Irmão, é algo interessante aqui para nós entendermos e refletirmos na nossa vida. Será que de fato e de verdade eu estou ligado na igreja enquanto corpo de Cristo? Será? Como que eu estou ligado? Quando eu tenho comunhão na igreja. Quando eu tenho o quê? Liberdade com os membros da igreja. Aí tem aqueles irmãos que quando eu falo assim, ó, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam com todos salvos, amém? O irmão já está lá naquela esquina lá. Não pega nem na mão do irmão, fala nem a paz do Senhor. Eu sei que tem dia que o irmão está com pressa, está doente, está sentindo alguma coisa, ele só cumprimenta os irmãos que estão no rumo dele e o porteiro, né? Concordo. Algum dia, mas todo culto o irmão não querer nem falar com ninguém. Sai até bem assim, escondendo do irmão? Não. Isso nunca pôde existir. Logicamente, né? Que nós sabemos algumas situações. Eu refiro com os irmãos no período da pandemia. Por bondade e misericórdia do Senhor, Deus nos deu a graça de apacentar essa igreja há 8 anos. E eu passei dirigindo essa igreja no período da pandemia. Irmão, ô coisa difícil. Vir para a igreja e não poder pegar na mão do irmão. Não poder abraçar o irmão, porque não podia. Sem contar o tempo que a igreja ficou fechada, né? E nós congregando, era longe, máscara, álcool em gel, aquela situação difícil. Quem sabe as irmãs se via aí há muito, 30, 40 dias sem ver uma outra, queria dar um abraço fraterno, não podia. E aí criou-se o termo isolamento social, distanciamento, né? Higienização das mãos, muitas outras coisas. Mas tem uns crentes que pegou isso aí e ficou, sabia? Até hoje, isolado socialmente dos outros irmãos. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva vivia junto, unido e tinha tudo em comum. Ninguém achava a sua roupa melhor, mais cara ou mais importante que a do outro. Era tudo igual. No mesmo patamar de valor, no sentido da palavra. Irmão, quando eu olho para esta doce palavra, que é a palavra de Deus, eu vejo tanto que nós precisamos melhorar mais. E eu falo nós. Não é os irmãos, não. Somos nós. Agora, os irmãos perceberam aqui a grandeza do nome de Jesus, que é ofertado a nós? Está à minha disposição, à sua disposição. É só nós queremos aceitar ele e colocar em prática. Que glória! É interessante vermos isso. Vamos adiante. Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Veja bem, Deus exaltou Jesus de forma soberana e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Maior do que o nome do presidente da República é o de Jesus. Maior que o nome de Dom Pedro, dos reis e rainhas da terra, é o nome de Jesus. E neste nome há poder. Glória a Jesus. Versículo 10. Filipenses 2, 10. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. Não tem pra onde escapar. Jesus é a autoridade absoluta. O nome dele
merece honra, glória, louvor e adoração. O versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode querer ou não querer, pode concordar ou não concordar, Jesus Cristo é Senhor. E estar em Cristo, irmão, é estar dependendo dele. É estar dependendo dele. Irmão, e é glorioso depender de Jesus. Sabe por quê? Nós vamos fazer alguma coisa, nós somos fracos, ele é forte. Nós somos pequenos, ele é grande. Nós não temos, ele tem. Nós não fazemos, ele faz. Depender de Cristo é glorioso. Agora, ruim é quando o crente é autossuficiente. Quando o crente é independente. Aí é difícil. Como diz o irmão lá da porta, né? Aí é difícil ser independente. Por quê? Eu faço o que eu quero. Eu não preciso consultar o Senhor. Não é verdade? Aí tem um problema muito sério. Continue sendo dependente de Cristo. Continue sendo dependente dele. Glória ao nome de Jesus. E quando o apóstolo diz, eu posso todas as coisas naquele, né, em Cristo que me fortalece, ele está dizendo, eu posso aquilo que ele quer que eu possa. Eu só posso fazer aquilo que ele quer que eu faça. E para nós não é ruim, não, porque Deus só quer coisa boa para nós. Agora, uma hora ou outra ele vai permitir nós passarmos alguma situação difícil. Uma hora ou outra ele vai permitir nós passarmos algum constrangimento, algum problema. Para quê? Há um propósito. Eu vou dar um exemplo meu aqui para os irmãos entenderem. Eu não sou muito fã de ir ao hospital. Não gosto. Ainda mais se for eu o doente. Levar outra pessoa, se eu tiver a condição, não quero levar não gosto, mas levo com prazer. E se alguém ficar dentro perto de mim, você, rapaz, bora lá para o hospital. O lugar de doente é no hospital. Mas eu não gosto. Mas, uma vez eu fui acometido de uma dor de cabeça tão aguda, tão forte, sem uma causa justa, né? Que eu tive que ir para o hospital. Vim para a igreja, num culto de ensino, ministrei o culto, pedi oração para os irmãos orou por mim, mas eu não alcancei a cura daquela dor de cabeça. Ela começava lá por umas 10h30, 11 horas, e ali ia o dia. O que sucedeu-se? O que aconteceu? Lá vai eu, para o hospital, consultei, a médica me passou uma bateria de exame, bem uns 10 ou 15, fiz, olhou, tá bom, colesterol bom, tá tudo bem, a única coisa que tá ruim em você é o triglicerídeo, que é a gordura do sangue. E é por isso que você está tendo dor de cabeça. Você é um rapaz novo, você tem que entrar a partir de hoje em 60 dias sem comer nenhum tipo de fritura e tomar esse remédio aqui para triglicerídeo. E se dentro de 2 meses não baixar, tu vai ter que tomar esse remédio pelo resto da tua vida. Irmão, foi mesmo um tapa na minha cara. Eu com 24, eu acho 23 anos, eu falei, eu não vou ser escravo desse remédio também não. E eu tava lá, irmão, a médica atendendo as pessoas com a vergonha de estar lá na fila de espera, até meio assim. Aí um chegou, pastor Davos, o que é que o senhor está fazendo aí? Eu falei, Senhor, irmão, vim consultar, estou sentindo dor de cabeça. Conversar, vem. Do meu lado tinha uma pessoa que me servia ao Senhor. Com aquela conversa, eu comecei a pregar para aquela pessoa. Falei do amor de Deus para ele. Ele falou, eu estou doente. Eu falei, vamos crer que Jesus vai te curar e tu vai ser curado em nome de Jesus. Falei do amor de Deus, preguei para ele, ministrei missão de cura sobre a vida dele. Passou um tempo, ele me encontrou. Falou, olha, estou servindo a Deus, através da sua pregação eu entreguei a minha vida a Jesus, e aquela doença não tem que eu estava sentindo, Jesus me curou. Eu não entendi o meu sofrimento. Era bem pequenininho, né? Era só uma dorzinha de cabeça. Mas tinha um propósito de Deus muito maior para a minha vida naquilo ali. E você tem que saber, irmão, entender isso aí. Deus permite você ficar doente, passar situação difícil, é para quê? Tem um mistério, tem um segredo, tem alguma coisa ali naquele meio. Agora, eu não posso questionar Jesus também não. No sentido de não concordar com ele. Por que tu foi? O que tu me fez passar por isso aqui? Não.
Ele não é o meu Senhor? É ou não é? Então pronto. É só obedecer e passar pela prova dando glória. Veja bem, Marcos 16, 17. Nós já lemos, os sinais vão seguir aos que creem, mas vamos ler de novo. Marcos 16, 17. Os sinais vai seguir os que creem. E é no nome de Jesus que o milagre acontece. Isso está falando da autoridade e do poder dele. Glória ao nome de Jesus. Em Cristo, ou estar em Cristo, é ter Ele mesmo como nosso sumo sacerdote perante a face do Deus Pai. Ou seja, eu não preciso de nenhum intercessor para me mediar entre mim e Deus. Eu já tenho Jesus. Sabe o que acontece muitas vezes nas igrejas? Acontece, quem sabe, aqui no nosso meio. E é um momento de nós pararmos para pensar. O irmão ou a irmã está sentindo uma dor. Aí ele fala assim, eu vou pedir uma oração para eu receber o milagre. Mas ele pode dobrar o joelho e falar com Jesus, e Jesus cura ele na hora. Ele pode falar com o Senhor em pensamento, e o Senhor cura ele na hora. Ele não depende da fé do outro para receber. Jesus tem poder para curar ele através da própria oração dele. Agora, precisamos fazer o quê? Colocar em prática. Precisamos colocar em prática. Nós não precisamos de nenhum intercessor ou intermediário entre nós e Deus. Já temos Jesus. Ele já fez o que deveria ser feito. Vamos ler, glória a Deus, Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Olha só, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Ou seja, Jesus tomou a função de sumo sacerdote por nós. Ele tomou esta atitude para que nós tenhamos ou tivéssemos ou tenhamos livre curso e acesso ao Deus e Pai. Sem necessidade, irmão, de intercessor mediador. Não precisamos e nem necessitamos. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Em Cristo, irmãos, estar em Cristo significa, vou recapitular para os irmãos, estar dentro do corpo de Cristo. E esse corpo é a igreja. Segundo, é ser parte do corpo espiritual que é a igreja. Estar em Cristo é depender do sacrifício de Jesus para a salvação. Estar em Cristo é estar sob a sua autoridade, o seu senhorio e o seu poder. Estar em Cristo é ter Ele mesmo como nosso sumo sacerdote. Estar em Cristo é viver por Ele, por intermédio dEle e para a glória dEle. Estar em Cristo é viver por Ele. Eu não vivo por mim mesmo. Eu não vivo para os meus próprios desejos, mas eu vivo para agradar a Ele. Vamos ler? Glória a Jesus. Romanos 5:10. Romanos 5:10.
Nós antes fomos inimigos, mas nós fomos reconhecidos, reconciliados, melhor dizendo, com Deus pela morte de Jesus. Observe bem, observe bem. Agora, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Agora, mesmo mais agora, atualmente, nós que somos filhos, vamos ler mais adiante para entendermos melhor. Romanos 8:37. Nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por quem? Por aquele que nos amou. E quem que nos amou? Jesus. O motivo de você vencer não é porque você é forte. O motivo de você vencer não é porque você é o bonzão. É porque Jesus sofreu por ti e já te deu vitória. E aí o versículo 38, Paulo diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, ou glória, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso privilégio que eu e você tem de saber que o dono do universo, o príncipe da criação divina, o Senhor eterno, Jesus, o nosso Salvador, me ama e ama você também. O mundo pode lhe aborrecer, tua família pode lhe desprezar, alguém pode não gostar de você, mas Jesus te ama, glória a Deus por isso, aleluia! Um privilégio que o mundo não tem, nós salvos em Jesus temos. Estamos em constante processo de mudança e transformação para alcançarmos do Senhor esta vitória. Glória ao nome de Jesus. Romanos 11:36. Irmãos, versículos 33 ao 36 de Romanos 11 é um cântico que o apóstolo entoou ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, não tem como prever, não tem como estudar o caminho de Deus. Ele é perfeito e soberano. Adiante, ele fala mais, e o verso que o nosso irmão leu, porque dele, Jesus, e por ele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, Jesus, eternamente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Que maravilha. Que coisa gloriosa. Então, irmão, você vive para agradar a Deus. Você vive para testemunhar de Jesus nas suas obras. Quando nós olhamos, irmãos, muitas coisas que Deus faz em nossa vida, quando alguém nos fere, quando alguém nos persegue, quando alguém fala mal de nós, quando alguém nos aborrece, que o Senhor manda nós orarmos por ele, amar aquela pessoa, é para demonstrar se realmente há em nós um pouquinho de Jesus, da natureza divina de Cristo que nós precisamos compartilhar. Glória a Deus. Aleluia! 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17.
Se alguém está em Cristo. Se alguém está em quem? Cristo. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas é passado. E por que tem crente que não abandonou as coisas velhas? Como explicar? Como explicar as velhas coisinhas guardadas lá no fundo do coração? Aquele irmão, aquela irmã rancorosa, contendeiro, briguento, enrolado, nó cego, caloteiro, mentiroso. Como explicar por que antes era e ainda na igreja continua sendo? Aquele povo amarrado no toco. Irmãos, nós somos chamados para servir a Deus de acordo com a palavra. Não é porque todo mundo faz que tu vai fazer. Não. A palavra diz que sim, é sim. A palavra diz que é não, é não. Aí alguém diz assim, Jesus, eu escuto de vez em quando, né? Jesus não é esse Deus aí que vocês pregam, não. Carrasco. E Jesus não é carrasco mesmo, não. Ele é ruim desse jeito que vocês falam, não. E não é ruim mesmo também, não. Ele é bom, é maravilhoso. Deus é amor. Mas diz a palavra que ele é justiça também. Nós pregamos que Jesus perdoa os pecados. Pregamos e ele perdoa mesmo. Mas a consequência do seu pecado, ele vai fazer você pagar. Porque é uma decisão e escolha sua. Então não vem, irmão, que essa colherzinha de chá para o povo que não quer obedecer, não. Se você serve a Deus, seja aqui nessa igreja ou em qualquer lugar, você tem que abandonar toda a vida de pecado para trás, deixar embora. Tem aquele irmão, engraçado isso, gente. É uma comédia até. Quando eu não era crente. Se eu não fosse crente. Rapaz, se eu não fosse crente. Isso significa que ele está com saudade, não está não? Se eu não fosse crente, essa pessoa ia ver com que ele está mexendo. Antigamente nós tínhamos um irmão aqui que falava assim, quando ele ficava muito nervoso, ele falava assim, Senhor, 5 minutinhos de licença. Aí ele ia lá e fazia o negócio. Esses 5 minutinhos dele deu muita eternidade para frente, tá? Foi nesses 5 minutinhos que ele pecou. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Se eu não fosse crente, se eu não fosse obreiro, você ia ver o que eu ia fazer? E tem irmão que eles têm uma humildade disfarçada, você sabia? Uma humildade que não é humildade. Irmão, eu suportei isso porque eu sou crente. Porque se eu não fosse crente, isso aí não é humildade, não. Isso aí é história para boi dormir. Se você não precisa nem falar isso aí. Irmão, nós temos que ter cuidado, porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Lá na frente do mar, pouquinho dia, caminhando, Faraó atrás com o exército, o mar na frente. Moisés, não tinha sepulcro no Egito, não. Aí tu trouxe nós para morrer nesse deserto. Não tinha nem 30 dias que eles tinham saído do Egito. Nem 30 dias, pouquíssimos dias. Já estava lembrando com saudade do mundo. Irmão, só tem uns meses que está servindo ao Senhor. Ele vê o negócio lá que ele consumia quando servia a Deus, a boca enche d'água. Fica assim, fica estudando uma forma de pecar escondidamente, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer um esquema, né? Eu pecar e ninguém descobrir. Glória ao nome de Jesus, que Jesus trabalha com revelação, né? Ele revela o profundo, oculto e escondido. O segredo do coração é Deus quem revela. Eu não sei, não. A pessoa, eu dirigindo nessa igreja, a pessoa pode pecar debaixo do meu nariz, que eu não sei. Se o Senhor não me mostrar e não me revelar, eu não sei. Eu não conheço o coração de ninguém. Nem o meu eu conheço. De vez em quando ele dá umas tremidas assim, meio diferenciadas. Eu falo, que é isso aí? Eu não conheço o meu, nem condirá você o seu. E a Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso. Ainda está escrito. Então, cuidado com esse negócio de sentir no coração. Sentir no meu coração. Calma lá.
O sentimento do ser humano, ele é contaminado. Agora, a direção do Espírito de Deus é perfeita. Se o Senhor te direcionar, pode fazer sem medo, que vai dar certo. Agora, se for o seu sentimento, já está meio complicado. Para finalizar, algumas referências a mais. Efésios 4:6. Efésios 4:6. Deus é Pai de todos, a qual todos, o qual é todos, e todos. Um só Deus e Pai de todos. E qual é por todos? Olha só, a grandeza de pertencer a este Deus. O privilégio a nós outorgado. Irmãos, nós temos lá em Filipenses 4:3, onde Paulo diz: posto todas as coisas naquele que me fortalece. A epístola aos Filipenses é a epístola da alegria, né? Mas Paulo estava passando necessidade quando ele escreveu. Estava em momento de prisão. Mas ele não deixou que o acontecimento local dele, momentâneo, atrapalhasse o quê? A eternidade. Você está passando prova hoje, aí você fica esmorecido, com a doença do frango do pescoço caído, desmotivado, com vontade de morrer, por causa de uma prova, de uma luta, de uma situação local, momentânea que você está passando. Há algo eterno, aguardado, separado para nós. Não se abata por isso, não. E eu digo aos irmãos, como diz o apóstolo Paulo: suportai a minha exortação. Suportem estas palavras, porque nós precisamos, irmãos, caminhar dia após dia, melhorando as nossas obras. E tem irmão que diz: eu não preciso melhorar em nada. E é mentira, precisa. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Todos nós dependemos de melhorar a nossa vida. Estar em Cristo é ter Cristo como fiador das promessas divinas que estão contidas na palavra de Deus. Por que Deus vai cumprir todas as promessas feitas na sua palavra, na sua vida? É se você estiver em Cristo. E eu não estou falando aqui, irmão, de promessa momentânea, não. Porque Deus promete coisas momentâneas para que nós possamos fazer a sua obra. Na festa nossa aqui em setembro, Deus usou uma irmã para falar comigo, que ia me dar condições de fazer a obra do Senhor. Eu entendi o que ela falou. Eu entendi claramente o que Deus usou para falar comigo. Ela falou comigo: ó, e tu vai ir, vai levar a palavra. Tu vai ir levar a palavra. Então, logicamente, Deus estava providenciando um veículo para que eu conseguisse ir com mais tranquilidade, com mais conforto. Eu falei: amém. Aí, o que é normal meu e seu? Nós queremos ajudar Deus, né? Eu já fui lá no banco para ver o meu cadastro, para melhorar o dinheiro lá, ó. Para fazer um financiamento? Não. Eu não sou muito fã disso aí, não. É só quando está muito difícil. Mas já comecei a dar uma arrumada. Foi daqui daqui um ano e meio, mais ou menos. Eu já vou, né? Aí o Senhor foi lá e fez totalmente diferente, de forma que eu não conseguia prever. Ele fez. Para a glória do nome dele. Então, os pensamentos de Deus são muito além do nosso, irmão. Agora, isso é uma promessa local, momentânea. Mas a promessa eterna é a mansão celestial preparada para nós e outras bênçãos mais. Vamos ler aqui, irmãos, o último versículo para nós já concluirmos. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Veja bem, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Paulo está falando de Jesus em nossa vida.
Versículo 22. A garantia que tudo isso vai se cumprir é o Espírito de Deus em nossa vida. O selo, a marca, você pertence a Jesus. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos. Chegamos ao final do nosso estudo. Que Deus possa confortar os nossos corações com esta palavra. Por que confortar? Para que você consiga passar um momento difícil aqui, lembrando que você está em Cristo e que Cristo está em você. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já foi embora e tudo se fez novo. Deus abençoe em nome de Jesus.